Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Só um minutinho, vamos chamar os nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Espera aí que eu vou arrumar. Oi, Elô! Oi, querida. Peraí. A minha... Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Tá me ouvindo, Ale? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tava meio dando uma travadinha, mas acho que é meu Wi-Fi. Pronto. Perfeito. Oi? Tá Tô perfeito convidando por aí o aqui. doutor Rafael, ele já tá entrando. Tá bom? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Quem é boa esse noite. rapaz aí? É um cara bonito aqui da Bahia. Boa Tem- noite, doutor Rafael. Que Boa noite. prazer ter essa noite conosco. Boa noite, Ale. Boa noite, Elô. É um prazer meu, viu? Estou muito honrado de estar aqui com vocês, viu? Ah, que bom, que bom. O pessoal está entrando, já convidei a Maria, tá faltando mais aí uma participante. O Uhum. trio hoje está completo, hein, Elô? Não, esse quarteto, né? E o quarteto comigo, vamos ver. Será que a Maria... Acho que Deus... Não sei, deixa eu ver. As conexões. Boa noite, pessoal. A Maria. A Ale tá travando pra mim. Também, para mim. E agora? Ale, você tá Voltou? travando. Voltou? Você tá Melhorou? meio... Melhorou, Melhorou? Rafa, pra você? E tá meio pixada, a imagem tá como se Isso. estivesse falhando, mas dá para ouvir bem. Dá para ouvir Eu bem. acho que está voltando, então. Pode ser que, né? A conexão não tá fácil, não tá fácil. Bom, Nunca vamos mais. lá, a nossa última live desse mês, né, Elô? Infelizmente, Isso aí. finalizamos Mas esse mês. é para lembrar que novembro continua. Todos os dias do Exato. Eu ano. gostei do seu Né, post Rafa? quando você. Ah, sem dúvida. Quando Sem a Elô, dúvida. gostei do post quando ela falou que novembro azul é o ano todo. Legal, gostei. Né? É isso aí. Na verdade é o ano azul, né? Todos os O anos ano são azul, azuis. o É o ano ano azul. azul. Doutor Rafael, muito bem lembrado. E aí a campanha, então, Desperta, teve toda uma programação aí especial, né, nesse mês, voltada principalmente para a conscientização dos nossos pacientes, na parte também de prevenção e de tratamento, para esse, né, o nosso diagnóstico aí dos pacientes com diabetes. Hoje o nosso tema é o passo para o autocuidado. O olhar, então, para os pés, né, que é um tema extremamente importante. Os pacientes com diabetes, eles têm que entender, né, o seu autocuidado, pensar na sua autoproteção com os pés, dar uma importância nos exames preventivos, principalmente fazer um rastreamento, né, em toda a parte vascular, maior cuidado aí com suas pernas e também com os seus pés, né, Elô? Bom, E com deixa os eu ver, olhos, né, Alê? E e com Para os os, poder, olhos. para e enxergar o os pé. olhos, nossa! Não Deixa é? eu ver a Tudo Maria aqui. começa com os olhos. Ele fala que eu só Ah, os puxo a olhos sardinha pro pé. brilham. E hoje eu vou. Olha É. aqui como eu estou. Estou em sua homenagem com óculos. É, até que enfim, ela nas lives, viu, Ale? Ela fica assim, ó. Ai, é verdade. Assim, ó. Para poder ler, ó. Ela Ela faz fica assim, ó. assim, né? É, Rafael, ela fica um pouco assim, né? mostrou os óculos Enfim, hoje. Parabéns. é, Não, mas é. a Eu Alê tô falou uma coisa convidando a Maria, mas eu importante. não sei se tá dando algum problema, Maria. Fala para Maria sair e voltar, Alê. Ó, ela entrou agora. Entrou? Entrou. Veja aí. Ela está Eu tô assistindo. enviando, ela tá assistindo. E aí, quando eu coloco para convidar, É. já, só se ela me enviar. Já está convidada?
Maria, vê se você consegue enviar, logo que você entra na live, fica uma solicitação que você pode enviar para pedir para participar também. Bom, deixa eu ver, acho que foi agora, vamos ver. Maria, queremos a sua participação, hein? Vamos ver se ela vai entrar. Bom, mas a Lê falou uma coisa importante que a gente precisa falar, que o comprometimento, o rastreamento desse comprometimento vascular começa pelos olhos. É verdade. Na verdade, assim, primeiro eu queria também aproveitar aqui, viu, Ale, Queria que você se apresentasse, né, doutora? Desculpa, então vamos nos apresentar. Vou começar por mim, então, pelos homens. Você tem muita mulher nessa live aqui. Então, pelos homens, pelos cavaleiros. Então, assim, eu sou Rafael Andrade, sou oftalmologista, especialista em retina, sou presidente de uma ONG chamada ONG Unidos pelo Diabetes, fica aqui sediada em Itabuna, sul da Bahia, e há 17 anos eu coordeno uma campanha chamada Mutirão do Diabetes, que graças a Deus vem crescendo e se multiplicando, multiplicando solidariedade e cuidado por vários lugares do Brasil. Não só em Itabuna, a gente acabou inspirando, mas a gente vai conversar isso mais na frente. E estou aqui, eu sou médico de olho, mas vamos falar de pé também hoje e da importância desses exames serem conjugados, né? Porque, na verdade, o cuidado ele é o inteiro, é o organismo vivo. E o diabetes ele ataca por várias frentes. E como ele falou, o olho é uma das principais portas de entradas e uma das maiores armas que eu vou contar para vocês aqui. Que legal. Eu passo a bola para as meninas. Bem interessante. A Maria, acho que a Maria está entrando. Doutor, eu acho muito interessante quando o senhor fala o olho é a janela da alma, né? Eu achei essa frase assim tão bonita, né? Porque os olhos nos traz muitas coisas, né? Os olhos nós temos um grande rastreamento aí para algumas doenças precocemente. E isso as pessoas às vezes não entendem, né? Então, se o senhor puder também depois falar um pouquinho. Oi, Maria, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom que deu certo, Maria. Desculpa, peguei um engarrafamento terrível aqui em São Paulo. Obrigada. Mas em São Paulo, amor, São Paulo é terrível, ainda mais com chuva. Pois mas consegui. Vamos lá, quarteto apostos agora, hein? Pronto. Agora vai. Obrigada, viu, Maria, pelo convite. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo bem conectado? Sim, né? Tá bem, tá bem. Fique tranquilo. Então tá bom. Fique tranquilo. Então vamos lá, Rafael. Então, assim, o que você falou ali realmente é poético, mas é verdadeiro. É porque Exato. O exame do fundo do olho, assim, na verdade, o fundo do olho, ele é o único lugar do organismo, pessoal, que a gente consegue ver a circulação em tempo real, assim. A gente, só basta dilatar a pupila e a gente consegue ver todos aqueles vasos ali, eles funcionando, assim. A gente não consegue ver os vasos do rim, por exemplo. Eu brinco assim, Exato. Imagina se eu tivesse um exame que entrasse pela barriga, por imagem, e fosse lá, visse o vasinho do rim começando a alterar. Ou do coração. O coração tem que fazer um cateterismo para poder chegar, muitas vezes, a uma lesão muito inicial. O olho é só dilatar a pupila, está tudo lá. A gente pode fazer foto, a gente pode... Realmente é um mergulho no corpo por dentro. E como a gente vê a circulação toda, essa circulação numa área chamada retina, ela consegue mostrar para a gente, dar pista para doenças sistêmicas, como hipertensão, até AIDS, por exemplo, ou doenças infecciosas, várias alterações sistêmicas que se manifestam na circulação do corpo que a gente vê no fundo do olho, dilatando a pupila. É uma janela É como se você tivesse assim, uma janela de uma casa que você enxupa, tira assim, a poeira da frente e olha lá dentro e vê toda a casa lá dentro. Então, assim... E no diabetes não é diferente. Quando a gente vai pesquisar uma doença chamada retinopatia diabética, que é a maior causa infelizmente, de cegueira na idade economicamente ativa, não só a importância da gente pesquisar essa doença e graduar essa doença e para a nossa equipe multidisciplinar aqui, passar aí para a Maria, para todos vocês, para a gente falar assim, esse paciente, essa pessoa, ela está com um grau de alteração X. Se ela está com um grau de alteração X no olho e a doença sistêmica, existe uma chance de ela ter alteração
em outros locais do corpo. Então, a retinopatia diabética, a doença na retina, é um biomarcador de gravidade e de risco. Por isso que é tão importante fazer o fundo de olho, não só para tentar evitar a cegueira, mas para a gente selecionar as pessoas que precisam, muitas vezes, né, Elô, de um cuidado maior, porque as alterações do rim a gente vai descobrir, ou do coração, muitas vezes mais para frente. Mas no olho, a gente vê desde o iníciozinho, sem o paciente sentir nada, e a gente consegue pensar, que é muito lógico. Se o olho está machucado, a doença está no corpo todo, esse é um paciente que pode ter o risco de até lesões, mesmo que não apareça nos exames ainda, em outros órgãos. É um biomarcador de risco. Esse é o conceito mais moderno, e esse é o conceito que interage a gente. Por isso que a gente também está aqui hoje, assim. Nós estamos conectados. Essa doença tem que conectar todo mundo, senão não funciona o cuidado com relação a ela. É isso que a gente tem que não só ensinar para os pacientes, mas também para todos os profissionais de saúde. Sim. O doutor Rafael, e o mutirão é um sucesso lá em Itabuna, né? Acho que a equipe multidisciplinar ali que atua ali com o senhor, eu estava vendo, vocês utilizam retinógrafo, né? Que é um mais tecnológico agora. E quantos pacientes assim vocês atendem? Tem uma noção desse mutirão, doutor? Tem uma porcentagem? A gente tem. Esse ano a gente conseguiu atender 700 pacientes assim, em 2 dias. Assim. Mas a gente, em tempos normais, isso por conta da pandemia, né? Porque a gente faz isso hoje, as campanhas nossas são as maiores do país, assim, há muitos anos. A gente atendia, numa manhã, 1.800 pacientes, 2.000 pacientes, fazendo exame de olho, de pé, de rim, de coração. Imagine, uma fila de 2.000 pacientes praticamente passando, mas com a pandemia a gente teve que se reinventar. A gente teve que diminuir aí. Ano passado foram 400, esse ano a gente já dobrou, porque a gente teve que fazer, usando a tecnologia agora, porque não podia trazer tantos médicos para examinar, que eu trazia médico do país inteiro para vir para Itabuna aqui, né, Elô? Elô viu aqui, era uma caravana gigantesca, mas não dá para só até para viajar de avião, é difícil hoje, né, Ale? Então, o que a gente fez? A gente eu trouxe foi empresa de fotografia, existe um retinógrafo, que é o aparelho que fotografa o fundo do olho, que é fabricado no país, aí em São Carlos, que hoje é uma das armas hoje de diagnóstico mais bacanas hoje, talvez, no mundo. E aí eu trouxe, uma equipe de jovens assim, eu trouxe eles vieram examinar comigo, nós trouxemos 7 aparelhos, e a gente, em vez de trazer os médicos para cá todos, a gente fotografou e colocou na rede. E os médicos ficavam de São Paulo, do Rio, o maluco do Rafael, que está lá e estou laudando ao mesmo tempo. E aí a gente conseguiu fazer com que os caras importantes, que têm muita experiência, mesmo não estando próximos, estavam mais próximos do que nunca através da tecnologia. A gente fotografava. Um amigo meu, um professor da Unifesp, fez isso numa tribo de índio, ano retrasado, no meio lá da floresta, uma tribo de índio chavante que tinha muito diabetes, levou esse mesmo aparelhinho no meio do nada e fotografou. A gente fez até em presídio, para você ter uma ideia, para a gente fotografar os internos lá que tinham diabetes. Então, a tecnologia dá essa possibilidade de a gente conseguir chegar um pouco mais longe e democratizar a medicina. Exato. A Elô já participou, então. A Elô já esteve lá, com certeza. Está proibida de vir. Veio aqui, mas já cancelei a assinatura dela. Cancelou? A Elô está em todas. A Elô está em todas, né, Elô? Estou programando uma caravana o ano que vem, com todos os amigos doces aqui, para a gente ir para lá, porque eu considero o mutirão de Itabuna algo que todo mundo deve conhecer. Não tem aquela lista de coisas que você deve fazer durante sua vida antes de morrer? O mutirão de Itabuna é isso. E não é só sobre diabetes, né? Eu acho que o mutirão, ele ensina as pessoas o que é o ser humano, o que é o amor ao próximo, o que é o cuidar do próximo. Ele falou que vai cancelar e eu estou aqui, né, elogiando, vou desistir também, vou cancelar. Embaixadora minha também, viu? Embaixador, ela já é embaixadora do Espera. Aí também da Itabuna. Meu Deus. Também. Elô. E a Elô é uma paciente muito querida, né, Elô? Nossa embaixadora aí do Desperta, com uma vasta experiência já, né, Elô?
mas eu acho que o olhar para os pés, né, essa essência que a gente sempre tenta passar isso para os nossos pacientes. E eu queria saber um pouco de você, Lu, como foi a sua experiência lá atrás, quando você teve o seu diagnóstico, né, de diabetes? Você foi instruída a olhar para os seus pés? Você teve... A gente sabe que hoje, né, os pacientes com diabetes, os pés não são examinados, né? Infelizmente, é uma porcentagem muito baixa, onde os médicos conseguem ter essa expertise, né? Essa experiência aí de avaliar os pés. E com você, Lô, como que foi? Assim, você passou por essa dificuldade? Como que você enfrentou tudo isso? Você descobriu Preciso na resumir, luta? 36 anos aí, mas é interessante você falar, né, Ali? Não teve instrução lá atrás. Se a gente também falar em 36 anos, é bastante tempo. São 6 anos, 100 anos da insulina esse ano, quer dizer, é uma doença antiga, mas relativamente nova, desde que se conseguiu o que eu brinco o antídoto, né? Que fez a gente viver. Então, assim, não tinha essa preocupação. Eu acho que a preocupação maior era o controle da glicemia e não tanto aquilo que o Rafa falou, que é essa questão do ninguém morre de diabetes. Morre-se, sim, de doenças associadas. Então, eu não tive esse olhar para os pés, não tive esse olhar para os olhos, apesar de eu ser uma paciente, uma pessoa que frequentava muito. Minha mãe tem problema seríssimo na vista de miopia, nada a ver com diabetes, porque ninguém tem. Então, era costume, era usual na nossa família a visita ao oftalmologista. Então, talvez isso também tenha sido, de uma certa forma, algo bom, porque foi através da retinopatia diabética que eu tive que aí se chegou em todas as complicações que eu já tinha. Interessante que eu não tive complicação renal, não tenho, eu tenho uma perda de proteína, mas é muito sutil, mas foi aí que começou a decadência, eu brinco hoje eu brinco, mas na época foi triste, dessa questão da retinopatia e depois esse comprometimento vascular e eu ter realmente o diagnóstico de uma neuropatia diabética. Então, quando você traz esse olhar para os pés, eu acho que a gente tem que pensar bem, é o olhar, é você conseguir enxergar, é você tratar dos seus olhos. Eu falo isso já em várias lives. 35 milhões de brasileiros não vão ao oftalmologista, nunca foram. Então, não é só um problema do diabetes. Para o diabetes, né? Para quem tem diabetes é pior, porque é uma maneira de você rastrear, como bem o Rafa falou, uma questão que pode estar acontecendo e nem o exame ainda apontou, que é aquilo que a campanha traz, né? A prevenção. Como que a gente se previne? Sim. Se informando, conhecendo, realizando o autocuidado. Eu acho que é uma parceria que tem que ser estabelecida. Não adianta só colocar na mão do profissional que ele resolva a sua vida, sendo que é você que convive com a doença 24 horas por dia. Mas muitas vezes a pessoa é desprovida de informação. Então, para ela, tá tudo bem. Porque é isso, é uma doença silenciosa, você não sente. O pé é a última coisa que você vai olhar. E eu falo com experiência de causa, o pé, eu sempre falei, o pé é um ser à parte do meu corpo, porque eu sou ex-bailarina. Então, meu pé era um negócio horroroso, já lá atrás. Depois, com a diabetes, ficou o comprometimento anatômico e tudo mais. Mas eu acho que trazer o falar, o educar todos os dias, a importância dos olhos, da saúde bucal. Você travou, eu acho. Só Travou, voltou? Todos nós, não sei. Não, a gente está te ouvindo, é a imagem que fica... Eu estou ouvindo bem também. Tá te ouvindo, mas fique tranquila, dá para te ouvir super bem. Tá ótimo, Ale. Vamos embora. Tá bom. Então, acho importante essa visão do todo. Eu sou uma pessoa com diabetes que tive retinopatia diabética, eu tenho pé diabético, tive síndrome de Charcot, mas verifico, tenho a possibilidade, vamos falar assim, eu tenho a possibilidade de estar consultando bons profissionais. A gente sabe que não é a maioria, e é isso que o Mutirão traz, que é tão fantástico. É o acolher o paciente como um todo. É o entender a realidade dele, é o instruir, é tentar minimizar as complicações já existentes. E quem não sonharia anos atrás de ter o Rafa ou a Maria? Eu queria ter me deparado com eles lá atrás. Não tive essa oportunidade, mas o que eu gostaria de falar, Ale, para depois passar para a Maria, que eu acho importante para quem está nos ouvindo e que são pessoas que têm diabetes, é que mesmo você vivenciando uma complicação, a sua vida não acabou. Nós temos a capacidade de tratar, isso é cada vez mais.
realmente se aceitar, se abrir, procurar ajuda no primeiro sinal de que algo não vai bem. Acho que esse é o meu recado. E a educação, né? A educação acho que é um pilar muito importante, né? E quando fala em educação, eu já olho para a Maria. Quando fala em educação, eu já olho para a Maria. Maria tem uma vasta experiência aí, né, Maria? E aí, eu queria te perguntar quais são hoje as recomendações para os pés serem avaliados, Maria? E que você disseminasse o seu conhecimento sobre isso aí para a gente. Vocês estão me ouvindo? Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui com todos vocês. Ale, eu acho que antes de responder a sua pergunta, eu acho que é importante colocar aqui o seguinte: na verdade, não é a doença de diabetes em si, né? Então, quando você fala de educação em saúde, a gente tem que pensar que todos nós precisamos de educação em saúde, porque em algum momento das nossas vidas nós vamos precisar gerenciar o nosso cuidado. Isso ainda é muito falho. Então, a educação em saúde, ela é um pilar, né? E não só para o diabetes, para o pé diabético, mas para a saúde como um todo. E ainda está muito aquém do que a gente precisa trabalhar. Então, a gente ouve falar muito pouco em literacia em saúde. E eu tenho a oportunidade de me aprofundar um pouquinho mais na literacia em saúde. E poucas pessoas sabem o que é literacia em saúde. E a literacia em saúde, ela precisa ser praticada tanto por nós profissionais, porque em algum momento de nossas vidas nós também teremos paciente, né, necessitaremos de algum cuidado, e também por parte das pessoas que têm uma doença, seja ela qual for. Então, o que é a literacia em saúde? A literacia em saúde, ela melhora o conhecimento das pessoas acerca do seu problema, acerca da sua saúde. Ela, por sua vez, melhora a motivação para que a gente realize o nosso cuidado. Isso é muito importante. Além do que, a literacia em saúde, ela melhora as competências de cada um de nós, para que a gente possa, dessa forma, tomar as melhores decisões, para que a gente forme um juízo, né, do que a gente está sendo orientado. Então, você passou com um profissional e tudo aquilo que ele te falou, você vai formar um juízo daquilo. E o que vai fazer você aderir ou não é o conhecimento que você tem sobre aquilo, é o quanto aquilo foi importante para você, para que você faça, eu vou incorporar isso no meu dia a dia. E, ao longo dos meus anos aí de experiência, eu venho percebendo que falta isso, falta a literacia em saúde. Então, a gente precisa trabalhar esse pilar. E isso a gente tem que trabalhar ao longo da vida do paciente, né? A educação, falando aqui agora da pessoa com diabetes, ela não pode se dar num determinado tempo, espaço de tempo, e depois não ter mais. Né? Então, ela precisa ser constante. Daí a importância dos mutirões, né? Infelizmente, doutor, a Rose me convidou, acho que há 2 anos eu não consegui ir, mas fico aqui comprometida a participar, viu, Elô? Você me leva junto. Vamos na caravana, infelizmente, eu não pude. Vamos na caravana no Vamos, também vou nessa caravana, hein? Caravana azul. Infelizmente eu não pude participar, mas é muito importante, porque a educação em saúde, ela precisa ser trabalhada. Tanto para os profissionais de saúde, a gente precisa também se capacitar constantemente, né? A gente tem aí as coisas mudando com muita velocidade, então o que hoje é uma verdade, amanhã não sei. Então a gente precisa praticar também e o paciente também. Então, estudos mostram que quanto menor a literacia em saúde do paciente, ou seja, quanto menor o seu conhecimento, menor é a sua adesão, menor os seus resultados. Então, se a gente quer melhorar os resultados do paciente, a gente precisa melhorar a literacia em saúde. Isso é importante, por quê? Porque a literacia em saúde, ela vai melhorar tanto essa questão da prevenção dos agravos, no caso de uma pessoa que já tem diabetes, mas, sobretudo, ela faz a prevenção das doenças e a promoção à saúde. Então, a gente precisa, enquanto saúde pública, trabalhar melhor esse pilar, que está dentro da educação em saúde. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui, para que nós, profissionais, procurem aprender um pouquinho mais, estudar mais um pouquinho da literacia em saúde. Tem vários artigos publicados mostrando a relação direta e uma relação positiva
da literacia em saúde com melhores desfechos e melhores resultados nas pessoas, independente da sua patologia. Respondendo, então, a sua pergunta, o que a gente tem hoje? As pessoas com diabetes, elas devem ter os seus pés examinados pelo menos uma vez por ano. Isso é muito importante. Por quê? Até mesmo para a gente falar de literacia em saúde, para a gente falar de educação em saúde, esse paciente, essa pessoa com diabetes, ele precisa saber qual é o risco que ele tem de ter um problema. Por quê? Porque a gente não pode pôr todo mundo no mesmo balaio. Nem todo mundo com diabetes vai ter o mesmo risco de ter complicação. Por que isso é importante? Porque a partir da hora que a gente separa o joio do trigo, a gente consegue direcionar melhor as nossas ações, inclusive o nosso processo de educação. Então, o paciente, quando ele é classificado, quando ele é examinado periodicamente, a gente consegue inserir esse paciente num determinado score de risco, que vai desde um risco 0, onde esse paciente tem um risco muito baixinho, até um risco 3, que é quando esse paciente tem um risco mais elevado. Ora, se eu tenho examinado um paciente que tem risco 0, eu vou saber que aquele paciente tem um risco muito baixo. Logo, não é aquele paciente que eu vou pedir, por exemplo, vai passar comigo todo mês. Não é aquele paciente que eu vou ter um processo de educação tão firme em cima dele, como, por exemplo, o senhor vai olhar seu pé todo dia, o senhor vai fazer uso de um calçado terapêutico. Não, esse paciente ele tem um risco muito baixo, logo ele não tem perda da sensibilidade, ele não tem alteração vascular, se tem, não é uma alteração que faça aí uma repercussão importante. Então, é aquele paciente que vai receber a educação para que ele mantenha seus níveis glicêmicos controlados, para que ele olhe seus pés periodicamente, não precisa ser aquele paciente que vai olhar o pé todo dia, que ele escolha calçados confortáveis, mas de forma alguma um calçado terapêutico, e que ele procure ajuda no surgimento de potenciais problemas. Então, esse é o paciente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que um paciente classificado como baixo risco, né, hoje, amanhã ele pode ser de alto risco. Por quê? O de alto risco hoje, outrora ele foi de baixo risco, e ele evoluiu para o alto risco. Então, se a gente faz esse rastreamento precoce, se a gente faz um diagnóstico precoce, que isso também ainda está muito falho, a gente consegue melhorar o processo de educação e pegar esse paciente que tem um risco mais elevado e aí sim implementar uma rotina, né, de cuidado para esse paciente, melhorar a autogestão, o autogerenciamento desse paciente. Então, quando a gente examina o paciente e ele não tem um risco muito elevado, ele é um risco 0, ele deve ser examinado novamente daqui a um ano. Quando ele já apresenta um risco, por exemplo, mais elevado, um risco 3, é aquele paciente que vai receber cuidados integrados. Então, esse paciente não merece o mesmo rigor de cuidado do que o paciente do 0. Por quê? Porque o risco mais elevado é desse paciente. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue melhorar e direcionar as nossas ações para o processo de educação desse paciente. Por isso que é importante a gente começar fazendo o rastreamento desses pacientes. Bacana. Isso é interessante, viu, Ale? Estão ouvindo? Uhum. Que o que a Maria falou, eu estou vendo a Rosiane aqui na minha frente, a amiga dela que faz isso aqui, e a gente vê aquele dos 100, 150 estudantes de enfermagem, por exemplo, e de medicina, 200, que todos os anos vinham nos mutirões e eram treinados nesse risco 0, 1, 2, 3. É importante disseminar isso. E o pessoal muitas vezes acha que o objetivo das campanhas e dos mutirões são os pacientes. Esse é o objetivo, o cerne. Mas é que a Maria falou, a educação. É tão importante a gente também chegar nos profissionais. Os voluntários, eles mal sabem, mas talvez o primeiro objetivo seja o voluntário. Imagina você todo ano, você mexer com 200 estudantes, ensinar isso para eles futuramente vão ser gestores, vão ser as enfermeiras da rede, os médicos, com a visão de ver um pé, olhar para o pé de uma forma realmente priorizando isso. Isso é muito bacana, a gente vê isso aqui, vê o treinamento da rede pública de saúde aqui, porque eles têm que ter um lugar para examinar, né, que muitas vezes não tem. Então, a partir do momento que você dissemina isso a nível de engajamento, de movimentação, isso é muito bacana. Então, quando eu vejo aqueles estudantes ano a ano, 17 anos, a primeira evolução do mutirão, viu, Maria? A gente começou com o olho em 2004, em 2006 entrou o pé. Foi a minha primeira especialidade
o que Elô falou e é verdade, acaba ficando separado e por último, por algum alinhamento dos astros, foi a primeira especialidade que entrou. E é um dos pilares mais fortes, extremamente importante, assim. E essa coisa do mutirão, por exemplo, mutirão, eu falo, mas qualquer outro tipo de nível de educação, focar na formação dessas pessoas é fundamental, é extraordinariamente importante. Você tem uma ideia aqui, Ale, no mutirão nosso normal, sem pandemia, a gente chegava a ter 1.000 voluntários. Você acha que precisa de 1.000 voluntários? Não precisa. O problema é que os voluntários também são nossos pacientes. Eles são, o paciente, eu digo, o nosso foco, porque a partir do momento que eles vivenciam aquilo, a gente espalha essas pessoas no mundo, e essas pessoas vão multiplicar o que a Maria lindamente falou. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que disseminar. É uma troca, né, doutor? É uma troca. A gente tem que jogar essa semente no ar, né? Quando a gente tem essa oportunidade, pulverizar essas informações. Sim. É muito rico, isso é muito importante, é um ganho pra gente. É lindo. A Elô tem uma história bonita aqui, né, Elô? Quando ela veio ver o exame do pé de um estudante. Conta aí da Emily, Elô, pra gente. A Lei vai gostar de ouvir, eu acho. Não, porque foi a primeira vez. Foi a primeira vez que alguém realmente pesquisou, pegou, fez os exames que deveriam no meu pé. Então eu chorei, porque assim, uma menina com uma extrema competência, e eu acho que eu estava fazendo uma live com o Rafa outro dia, alguém falou disso, né? Muitas vezes tem muita tecnologia, mas se esquece daquilo que é tão simples de fazer e que pode ser o primeiro passo para você prevenir uma complicação ainda pior para uma pessoa que conviva com diabetes. Mas eu quero puxar um pouco o gancho do que a Maria falou, dessa coisa da saúde. Quando eu falo do diabetes, o diabetes é óbvio que é a bandeira que eu levanto porque eu convivo. Mas eu quero chegar em algo maior, que é o guarda-chuva da saúde. A saúde, cada um precisa se olhar deste jeito. Afinal de contas, a existência de cada um de nós aqui depende da nossa saúde. Se a gente não tiver saúde, a gente não chega a lugar nenhum, né? E por isso que eu falo, não adianta depositar toda a responsabilidade no profissional. Eu acho que é preciso estabelecer uma conexão onde haja essa troca. Eu troco com vocês, porque eu posso não ser uma pessoa capacitada tecnicamente, mas eu sou uma pessoa que convivo diariamente com uma condição e só eu sei identificar determinados sinais, né? Tem muitas pessoas com diabetes que falam, Elô, quando você começou a falar de pé diabético, eu não gostava. Por quê? Não é para criar pânico, é para que as pessoas tenham consciência cada vez mais da complexidade da diabetes, né? Eu brinco muito, o Rafa fala lindamente da visão, mas eu, mais leiga, falo do sangue. Eu falo, imagina uma coisa, o nosso sangue altera. Às vezes ele tá mais docinho, às vezes ele tá bonzinho e às vezes ele tá amarguinho, eu brinco, né? Na hiper, na hipo ou normal, né? Em níveis normais. Se a gente pensar que nosso organismo todo é alimentado, entre aspas, através do sangue, é o meu corpo todo que está sofrendo com as alterações desta glicemia, dessa glicose no sangue. Então, o quanto é importante a gente falar dos exames preventivos, e não só em diabetes, não. Acho que as pessoas estão se esquecendo um pouco dessa coisa da saúde física, da saúde interna pela saúde física. Então, essa coisa, eu estou magro, eu estou musculoso. A que preço? A sua saúde está ok? Será que... Porque eu vejo muita gente falar. Outro dia eu estava ouvindo um rapaz falando que ele começou a tomar insulina para poder... Eu nem sabia disso, gente. Sabia mais ou menos, mas não sabia que era tão... Ficar forte. Para ficar forte. O cara estava todo desenhado. E aí, no final dessa entrevista, estavam falando com ele, estavam conversando com esse rapaz, alguém perguntou, olha, mas você sabe qual é o preço que você vai pagar por essa insulina que você está tomando para desenhar o seu corpo? Ele falou, nenhuma. Então, assim, veja o nível. E ele era um cara que sabia demais dessa parte de fisiculturismo, do que ele podia fazer para delinear o corpo, mas, em contrapartida, não sabia os efeitos que aquilo teria a longo prazo no corpo dele, no funcionamento do organismo dele. Então, eu acho que é a gente cada vez mais priorizar e celebrar saúde.
Sim. Exatamente. E a gente pode ver o resultado disso, né? A gente tem aí, saiu agora o Atlas da Federação Internacional de Diabetes com 537 milhões de pessoas com diabetes. Nós tínhamos em 2019 400, se eu não me engano, 453 milhões. Ou seja, em 2 anos, olha quanto aumentou. E assim, grande parte dessas pessoas com diabetes é diabetes tipo 2, que é passível de prevenção, né? Então, por isso que a educação em saúde e a literacia em saúde são muito importantes. Por quê? Porque a gente não está prevenindo, a gente está fazendo diagnóstico precoce lá atrás. Antes de aparecer o pé diabético, a retinopatia, a nefropatia, a gente não está detectando precocemente quem está em risco de desenvolver diabetes. A gente não está pegando quem está ali na fase do pré-diabetes. E aí acaba evoluindo para diabetes. Então, o problema está muito aquém, né? Quando o paciente chega para a gente, infelizmente, já tem deformidade, já está com dedo em garra, dedo em martelo, pé insensível, isquemia, e infelizmente o prognóstico é ruim. Por isso que a gente tem que começar a falar mais sobre isso e praticar, né? Eu acho que isso é importante também, e inclusive para o sistema de saúde, porque se o paciente não tem isso, os resultados, a eficiência, a eficácia do sistema único de saúde também perde com isso, é muito ruim, porque a gente não tem resposta. Por quê? Porque o profissional ele não pode ser o protagonista, né? O protagonista é o paciente, nós somos, eu digo que a gente carrega, que nós somos ali instrumentos que pode transformar esse paciente, mas cabe a ele incorporar, cabe a ele pôr aquilo no seu dia a dia e fazer um juízo, como eu já disse anteriormente, né? Mas para isso a gente precisa pensar nisso. Então, tem que trabalhar junto essa questão nas pessoas, né? E isso é global, né? É para todos. Maria, e você acha ainda que falta um bom empoderamento e uma autonomia para os pacientes, né? Quando eles chegam em consulta, Sim, falta porque... Sim, falta. A gente percebe, né? E com isso, a gente precisa pensar que o paciente ele precisa estar pronto para reconhecer potenciais problemas. E até mesmo quando ele for procurar um serviço, pode acontecer dele não ser atendido por uma pessoa que tenha uma expertise, que tenha um conhecimento maior, e às vezes não teve determinado cuidado. Esse paciente ele precisa estar preparado para saber que ele tem que ter esse cuidado, né? Então, vou só contar um exemplo aqui de um paciente que passa comigo, diabetes tipo 2, e ele faz tudo certinho, ele é risco 3, então ele recebe cuidados integrados, ele passa todo mês, faz os cuidados podiátricos, faz uso do calçado, palmilha, enfim, ele faz tudo certinho. Só que ele foi ajudar um vizinho, e quando ele foi ajudar esse vizinho, ele ficou com medo de subir com calçado, e naquele momento ele tirou para subir. Quando ele subiu, ele machucou o pé num objeto pérfuro cortante. E ele foi atendido e foi orientado que estava tudo bem, que ele tinha tomado a vacina antitetânica. Só que ele é um paciente que já tem literacia em saúde, né? O que ele fez? Ele marcou comigo, ele falou: Maria, olha, tá na hora de passar, eu marquei ele, eu vi que não estava bom. Então ele falou: o que você acha? Eu falei: olha, pode ser que quando você tenha passado, realmente não tinha ainda nenhum sinal, mas hoje seu pé não tá bom. Vai ter que passar de novo, porque tinha, inclusive, coleção de pus, um abscesso no pé dele. E quando você tem um abscesso, é urgente, você tem que drenar, tem que entrar com antibiótico. Mas isso o quê? Porque ele já tem essa literacia, ele já tem esse conhecimento, ele já tem esse vínculo. E aí ele passou novamente, foi reavaliado, o médico entrou com antibiótico, nós fizemos o desbridamento, e aí ele retorna agora, mas provavelmente já vai estar melhor. Então, isso é importante, essa instrumentalização do paciente, esse conhecimento do paciente, porque às vezes pode ser que ele vai passar com alguém que não viva aquilo, que não tem aquela vivência, né? Então, ele precisa estar preparado. Por quê? Porque o protagonista é ele. Então, isso é importante. Então, eu fiquei super, né, orgulhosa dele, acho até que ele deve estar aqui assistindo a gente, e dei parabéns para ele. Eu falei: nossa, parabéns, fiquei muito orgulhosa. Por quê? Porque ali eu vi que a gente tinha conseguido fazer o processo de educação com esse paciente, né? Então, ele ficou de olho, ele me mandou foto à noite, já era super tarde. Ele: Maria, me desculpa o horário, mas eu fiquei preocupado. Isso é muito bacana. Quando acontece isso, a gente entende que a gente conseguiu fazer o processo de educação com o paciente. Então, eu fiquei muito orgulhosa dele, espero que ele esteja aqui, ele sempre assiste. Então, só para mostrar que esse empoderamento ele é muito importante, né? E ele gera um vínculo, né? O paciente ele precisa ter esse vínculo, ele tem que ter aquele profissional, que seja aquela pessoa que ele vai se reportar,
né? O Armstrong coloca muito isso, a gente tem que checar, proteger e encaminhar. Então, esse atendimento, esse diagnóstico precoce, esse tratamento, esse atendimento atempado tem que ser muito rápido, né? Porque a evolução é muito ruim. Então, a gente precisa estar atento. E o paciente, ele precisa estar preparado para reconhecer esses potenciais problemas e procurar ajuda o quanto antes. Eu acho que isso é uma arma muito importante, né, gente? Maria tem toda a razão. Eu acho que a internet aí vem ajudando bastante. Aquelas coisas que a pandemia traz de ruim, acaba que acelerou muitas coisas, somente na parte tecnológica, e essa conexão, acho que vem ajudando muito de gente, assim. Então, parabéns aí pela iniciativa e muitas outras, porque leva esse tipo de informação. Porque não tem nenhum sistema de saúde no mundo que está preparado para lidar com esse tanto de paciente. Isso é uma grande verdade. E o nosso sistema, boa parte, não está preparado para lidar até com a demanda deles, que é um outro problema, que é a educação, que a Maria está falando muito forte, e está certo, tanto do paciente, mas de todos nós, assim, como um todo, da sociedade como um todo, que, como a Elô falou, o mais difícil, o desafio é você enxergar o invisível. Vamos falar de visão, né? Então, você tem que chegar antes da complicação. Você tem que tentar chegar... Exatamente, é o que eu digo. Porque você diminui custo de vida, custo social, custo financeiro. Se a gente conseguir enxergar antes o invisível, enxergar o invisível, e enxergar os invisíveis também, que é um outro problema. Tem muita gente que não está conectada, que mal sabe ler, que é grande parte dos brasileiros, que a gente tem que, de alguma forma também, de tentar chegar nessas pessoas. É um desafio gigantesco, porque a cada 10 pessoas, uma tem diabetes, metade não sabe que tem. É aquilo que é essa grande pandemia que existe no mundo e onde que eu ainda acho, eu tenho certeza, que é o que a gente está batendo muito forte aqui, que talvez a maior arma que a gente tenha é, de uma forma, tentar levar pelo menos a informação, e a informação vai levar a cidadania, vai levar a própria cobrança do paciente por tentar chegar até algum nível de acesso, forçar com que as pessoas se preparem. A gente não pode conceber que não existe um lugar que as pessoas não sabem examinar o pé, ou que mande para o oftalmologista, ele faça o grau e não veja fundo de olho, e não classifique a retinopatia. Então, essa é a nossa obrigação, é tentar transformar e ajudar essas pessoas, principalmente as que não conseguem se defender, pelo menos com informação, porque a pior coisa que eu acho, viu, Ale, é você ter um perigo bem na sua frente, que você poderia lidar super bem, e você não ter o direito nem de saber. Eu já vi no começo, quando eu começava a fazer os mutirões, que falavam assim, não, mas aí vai levantar o problema, e aí depois é o custo disso. Não, tem que levantar o problema, entendeu? E depois, as pessoas que me falavam isso no passado, começaram a entender e começaram a ajudar que não, é muito mais do que isso, eu vou diminuir custo fazendo isso. Então, a informação é a nossa maior arma. E 85%, né, Maria sabe bem dessa informação, que 85% das amputações, né, elas são procedidas por úlceras, né, que poderiam ser evitadas. Então, quando a gente trabalha na prevenção, estão me ouvindo? Acho que está travando um pouco. Quando a gente trabalha na prevenção, a gente realmente, o custo, a gente só tem a ganhar com tudo isso. Né? Em 4 pessoas com diabetes pode desenvolver uma úlcera no pé. Né? Então, é uma preocupação grande aí, realmente, que nós temos. Está ouvindo, Maria? Maria travou um pouquinho. Maria travou. Vocês estão falando, o Rafa falou dessa coisa do profissional, das pessoas terem o direito de enxergar. Então, vou contar uma passagem que não tem a ver com diabetes, mas tem um pouquinho, mas tem a ver com essa coisa de como as pessoas têm que ter o direito de, pelo menos, conseguir identificar um problema na sua frente. Eu estou com a minha mãe operada, estava na UTI, ou seja, você imagina que você está numa UTI com cuidados especiais, Maria caiu. E aí, eu saí do box da UTI para minha mãe ser transportada da UTI para o quarto. E aí você não pega a cama da UTI. É uma cama maior, você é transportada para uma maca, eu saí do box para o cara poder entrar. Foi a minha sorte, porque a hora que eu saí, eles fizeram a ponta de dedo na minha mãe, deu 157. Aí eu perguntei para a moça quanto deu. Ela falou, 157, mas isso está dentro do previsto porque sua mãe está tomando muito corticoide. Minha mãe ficou 2 anos tomando na pandemia corticoide e estava tomando no hospital.
E aí, a hora que eu saí para tirar a minha mãe da cama e passar para outra, eu ouço um enfermeiro dizer assim: aplica 2 unidades nela que ela vai queimar. Eu falei, por favor, o que você falou? Não, vamos aplicar insulina na sua mãe porque ela está com a glicemia alterada. Eu falei, olha, me perdoa, eu não sou profissional da saúde, mas eu sou uma paciente que convive com diabetes há 36 anos. A minha pergunta é, eu acho que vocês têm que fazer o monitoramento da glicemia da minha mãe, sim, né? 157 está dentro do que você me falou, que estava na prescrição médica. E você vai aplicar insulina na minha mãe agora, às 8 horas da noite, ela sem comer, dopada, para ela ter uma hiponoturna? E não saber nem o que está passando, porque minha mãe não tem nada, não é diabética. Parou a história da insulina. Mas para falar o quê? Quando eu contei para os meus irmãos hoje, eles falaram que bom que era você, porque se eu estivesse lá, não ia falar nada. Aí a minha questão, e aí é uma crítica construtiva, porque é óbvio que no meio de todo mundo você tem as coisas boas e ruins, as pessoas boas e ruins. Mas eu acho que o profissional de saúde tem que pensar e se conscientizar que ele não está lidando com um produto que venceu, um produto que pode estar com algum vício ou um defeito, né? Você está lidando ali com vidas e um erro pode levar essa vida embora e não tem mais como voltar. Porque são problemas gigantes. Eu estou falando de uma coisa que não tem tanto a ver com diabetes, mas que através do meu conhecimento eu pude evitar talvez uma tragédia. E é quando o Rafa fala dessa questão de que todo mundo tem o direito de se empoderar de informação para ter autonomia nas escolhas, isso é para tudo na vida. Por isso que a gente fala saúde e educação caminham juntos. Não tem como separar. Sem dúvida. O que vocês acham, assim, na visão, né, de vocês? Assim, o que vocês acham que falta hoje, assim, na saúde pública para a gente ter um bom padrão de cuidado? Alguém pode dar alguma sugestão? Eu acho... Então, essa é uma pergunta... A primeira, eu acho que talvez a primeira resposta seja o olhar para as pessoas de verdade, assim. Porque é complexo mesmo. Você parar para pensar, o Brasil tem um sistema de saúde teoricamente forte. Apesar de todas as dificuldades aí, o Covid mostrou para a gente, e a gente sabe. Mas assim, o SUS sempre faltou tudo, né? Assim, aí no Covid você vê que a gente conseguiu até que lutar de maneira firme aí dentro desse processo, o que não foi fácil com todos os problemas que a gente viu. Eu acho que o que precisa as pessoas entenderem que se não cuidar, se não trouxer uma visão mais preventiva, mais humana, se não conseguir chegar nos lugares, desconcentrar um pouco esse acesso para tentar... O Brasil é um país continental, é muito difícil de lidar com ele. Se não usar a tecnologia e, ao mesmo tempo, o humanismo e a organização para poder gastar da maneira certa, do jeito certo, separar quem é de risco. A Maria deu um exemplo no pé que é um exemplo para a saúde pública. Peraí, risco 1, eu vou gastar isso, vou focar dessa forma. Isso vai para risco 3, eu vou gastar mais, mas aí é um outro tipo de conduta. Se eu gasto do 3 no 1, provavelmente eu estou jogando dinheiro errado. Então, eu acho que essa inteligência de gestão, que é muito difícil, viu, gente? Não é fácil. Não que é fácil, mas aí tem vontade política, organização e principalmente responsabilidade com a vida humana. Assim. Eu acho que isso, a gente tem que buscar sempre trazer gestores e cobrar isso, e trazer educação para as pessoas realmente se organizarem e cobrarem, porque elas são o centro do cuidado, né? Que é até um tema nosso aqui da campanha desse ano. Se você não tiver cidadania, e a cidadania é o que muda o país, assim, mais ou menos de âmbito geral. Eu acho que a gente tem tudo para ser um país muito melhor ali na frente, assim, mas a gente tem que incluir e enxergar quem não é visto, ouvir quem não é ouvido, porque senão não adianta. Se você não mudar o céu ao redor, você não vai sair de casa daqui uns dias, assim. Não adianta você estar bem e as pessoas do seu lado estarem morrendo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Filosoficamente falando. Trazendo aqui para o pé, que a gente está nesse cuidado, né? Então, puxar aqui para
para o meu lado, a gente precisa rastrear, né? Então, a gente precisa fazer diagnóstico precoce, então, isso que a doutora Raquel acabou de falar, então a gente precisa verificar quem é a nossa população e, sobretudo, qual é a necessidade, porque dessa forma eu vou direcionar melhor o meu cuidado. Então, a gente precisa fazer isso. Quando a gente faz isso, aqueles que têm um risco maior, mais elevado, é a minoria ainda, graças a Deus. Então, isso nos permite melhorar as nossas políticas de saúde pública, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aí nas diretrizes? As pessoas com risco 3, essas pessoas têm que ser acompanhadas uma vez por mês e realmente precisam, porque são pessoas que têm um risco muito elevado, são pessoas que já estão em insuficiência renal crônica, em hemodiálise, né? São pessoas que têm isquemia, são pessoas que têm perda da sensibilidade protetora, que têm deformidades nos pés, que muitas vezes não conseguem calçar um calçado comum, precisa de pelo menos um calçado terapêutico. Então, essas pessoas têm que ter um olhar diferenciado, a gente precisa melhorar o olhar a essas pessoas. Por quê? Porque fatalmente, se a gente não fizer isso, o risco dessas pessoas terem úlceras e, consequentemente, amputação, e muitas vezes até perderem suas vidas, é muito elevado. Em contrapartida, as medidas não são tão difíceis. Hoje a gente pode examinar, rastrear o paciente usando a nossa mão, né? Então a gente tem as diretrizes do consenso que orienta a examinar o pé. Se você não tiver o monofilamento, que também é um equipamento simples, de baixo custo, não dói. Se você não tiver o diapasão, que também é um equipamento relativamente barato, também de baixo custo logo, e não dói, se você não tiver esses dois instrumentos, você pode usar o seu dedo indicador para examinar o pé. Isso está validado, inclusive está nas recomendações, tanto internacionais como também nas nacionais. Então, hoje não tem mais desculpa da gente dizer, eu não tenho equipamento. Não, eu posso palpar o pulso também usando minha mão. Né? Com isso, com essa medida simples, eu faço um rastreamento. Eu já consigo saber quem merece, por exemplo, ser encaminhado para um vascular, quem merece ser encaminhado para um especialista. Então, a gente precisa começar a fazer isso. E os cuidados integrados também não são tão difíceis de serem aplicados. A gente precisa fazer uma melhor conexão das redes. A gente precisa ter essa conexão. Muitas vezes a gente já tem o serviço, mas a gente nem sabe. E eu digo isso para vocês por quê? Porque quando eu fiz o meu mestrado aqui na Unifesp, eu fui visitar alguns centros aqui em São Paulo que disponibilizam calçados, muletas, né, que são os dispositivos auxiliares de marcha, cadeira de rodas. E pasmem, muitas vezes, quando eu chegava para perguntar, o profissional nem sabia que tinha esse serviço. Então, imaginem, né, tanto que quando eu encaminhava o paciente, eu já orientava o paciente a procurar o setor de regulação. Porque muitas vezes, quando ele não ia direto na regulação, que é o setor de agendamento, às vezes o próprio profissional não sabia que tinha esse serviço. Então, a gente precisa melhorar, porque às vezes a gente já tem isso na própria rede, né? E o quinto pilar, que é onde, inclusive a Rose fez uma live comigo, ela foi muito sagaz, né? Ela disse que considera o quinto pilar realmente algo o mais complicado, porque a gente inclui aí várias necessidades para esse paciente, muitas vezes a gente também não tem como atender, mas ainda assim também são medidas simples que a gente pode, uma vez que você fez o rastreamento, que você detectou, você pode implementar para o número de pacientes que, com certeza, quando a gente rastreia o número 3, né, aqueles que têm um risco mais elevado é um número baixo, a gente consegue direcionar melhor a verba, né, vamos dizer assim, ou uma política mais adequada para esse paciente. Então, eu digo isso, paciente com risco mais grave, risco 3, ele precisa receber cuidados integrados. Então, quem está assistindo essa live precisa saber disso. O que é cuidado integrado? É rastrear o pé, ter o seu pé examinado com frequência, receber educação em saúde, participar de mutirões, participar de grupo, ter esse processo de educação de forma constante, né, vitalício, isso não tem jeito, calçado adequado. Então, há uma dúvida muito grande, toda pessoa com diabetes precisa ter um calçado especial, terapêutico? Não, gente, não precisa. Por isso que a gente precisa examinar esse paciente para a gente identificar. Se o paciente não tem perda da sensibilidade, não tem deformidade, ele tem que usar um calçado comum, um calçado pronto para uso. A orientação é que seja um calçado confortável, para que ele evite machucar os pés, né, mesmo por acidente. Mas não precisa ser um calçado terapêutico, não precisa ser um calçado sob medida, de forma alguma. Quando que a gente vai ter essa orientação? Para aquele paciente mais grave, um paciente amputado, um paciente que tem dedo em garra, dedo deformado, um charcot, como a Ilô colocou.
Então, esse paciente não vai conseguir ter o pé acomodado no calçado comum. Esse paciente já merece um outro olhar. Qual é o paciente que a gente precisa desbridar a calosidade, fazer o desbaste, fazer o corte da unha adequado? É aquele paciente com risco mais elevado. Então, é isso que precisa ser feito nessa população, trazendo, então, para esse lado, para que a gente possa melhorar os cuidados. E está comprovado que o paciente de alto risco, quando ele é gerenciado, quando ele recebe cuidados integrados, a gente tem aí mais de 80% de redução de ulcerações e complicações, incluindo outras limitações. Sim. Elô, quer colaborar? É que aí eu vou dar a visão de um outro ponto de vista. Eu acho que, independente de você falar de saúde pública, saúde suplementar, essa questão do rastreamento eu acho importantíssimo. Eu ouvi uma frase do Dr. Levimar, que vai ser o futuro presidente da Sociedade Brasileira, que leva o mutirão, faz parte do mutirão também, que o Rafael é mentor lá em BH. Ele fala, hoje o investimento é numa medicina curativa. E é preciso investir na prevenção. Só que a prevenção, para falar de saúde, passa por algo inicial, que é a educação. Por que não começar com isso nas escolas? A formação do cidadão, para que ele entenda qual é a grandiosidade do papel dele como cidadão nesta sociedade. Não adianta pensar de forma individual. A pandemia trouxe isso, nós vivemos de forma coletiva. A dor do outro pode não doer em mim como dói nele, mas precisa me tocar para que eu enxergue de outra forma, que eu consiga ter a noção de uma realidade que nem sempre eu vou viver. Falo muito isso, se permita ouvir a história do outro. Então, acho que a gente tem que se mobilizar para que essas coisas aconteçam de fato, desde cedo. Que é o que a gente fala, né, na inclusão. É lindo falar de inclusão. É lindo, mas não se coloca isso na prática. A questão da saúde também. A gente tem profissionais maravilhosos, graças a Deus, mas não é a maioria. Nós temos pessoas que convivem com doenças crônicas muito articuladas, com desenvoltura, mas a grande maioria não sabe nada. Então, eu estava num programa de rádio hoje e um ouvinte estava lá perguntando, olha, qual é o tipo de diabetes mais perigoso? É o tipo que você não cuida. Isso é para tudo. Tudo que acontece com você. Se o teu funcionamento em algum momento está prejudicado e você percebe, opa, não sou eu, vá pesquisar. E alguém falou, mas quem procura acha. Sim, quem procura acha, trata, cuida, se ama e vive de forma saudável, mais saudável dentro da sua realidade, sem fingir que não existe nada para cuidar. Porque todo mundo tem alguma coisa para cuidar, não é porque eu tenho uma doença que eu sou doente. Eu acho que a gente precisa, né? A gente precisa desmistificar muita coisa que se criou ao longo dos anos e que às vezes é uma resistência para que a gente consiga dar esse pulo, sabe? Para passar esse gargalo de sempre estar apagando fogo, ao invés de estar prevenindo e fazer com que as pessoas entendam que a prevenção é o caminho mesmo. Sim. Por isso que eu quis trazer essa questão da literacia em saúde, porque eu tenho estudado isso de forma mais aprofundada e é no que eu acredito. Eu acredito que é a educação e na prevenção, porque é o que a gente ainda pode fazer. Depois que a gente passa aí para os níveis mais, nível terciário, enfim, a gente não tem isso tão estruturado. Então, o que nos resta é prevenir, eu acho que. Mas isso parte da educação. Você sabe, viu, Ale, só para completar um pouquinho isso aí, que é a medicina, e o que a gente vê nas faculdades, assim, de ponta, nas universidades, é uma fascinação pelas coisas mais tecnológicas e mais restritas, as cirurgias mais inacessíveis. E muitas vezes isso é muito pouco, assim, a gente tem que aprender a olhar onde é que a gente mora, em que país que a gente está. Eu vejo os mutirões acontecendo, por exemplo, que é a minha vida aqui, eu vejo tanto especialista vindo para cá, ficando bobo e se apaixonando. O cara que só fazia injeção, hoje está fazendo mutirão, fazendo consultório a céu aberto, e não só, eu estou falando do médico, mas vai enfermeiro, o nutricionista, é todo mundo. A gente tem que, talvez, trazer para nossas faculdades e universidades uma verdadeira paixão por essa outra área da saúde, que é a saúde pública, mas não só de gestão, mas de lidar no dia a dia, assim.
Se a gente tiver como desafio transformar essa saúde que está ao nosso redor, assim, tentar levar um pouco mais de saúde, e levar saúde, não só buscar, correr atrás como a gente está sempre correndo e perdendo, eu acho que se a gente conseguir fazer isso até nas nossas faculdades, de nossas áreas, isso virar uma paixão, eu acho que isso pode fazer uma grande diferença no Brasil daqui a alguns anos, sabe? E aí vem as estratégias que a Maria falou tão bem aí, não só no olho, não só no pé, mas também em outras áreas, e integrar. Eu acho que no diabetes a gente tem que integrar. Eu sou talvez hoje um dos oftalmologistas que só sabia olho, e hoje eu tenho muita coisa que eu aprendi com essas meninas aí, com a Elô, com a Maria, com todas as outras áreas, que são importantes, porque, por exemplo, quando o paciente vai tratar o olho comigo, com medo desgraçado de cegar, muitas vezes ele só me escuta. E será que eu falei para ele que ele tinha que fazer tal coisa? Então, um aqui pode ser um anjo desse paciente para linkar o outro, que linka o outro, e a gente tem que aprender a conversar entre a gente, a trocar informação, a classificar as coisas, a estar nas linhas de cuidados corretas. Mas se eu não estudar, se eu não souber um pouquinho do pé ou do rim, ou ela não souber do olho, se a gente não interagir, esse paciente fica desconectado. A gente tem que se conectar. Esse é um outro segredo também filosófico, mas é que eu acho que pode fazer diferença lá na frente. Sim. E o senhor gosta também de avaliar aquele pezinho, né, doutor? Você sabe, eu vou te falar só essa história aqui que é bem rapidinho. Segredo. Claro. Eu vou contar só uma história. Eu trouxe aqui um professor, vou falar porque eu acho linda a história dele, ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, imagina, o Mangangão, né? Um professor da USP, sabe aquele catedrático todo sério, tímido, assim, cara da USP mesmo. Aí trouxe aqui no mutirão, aí de olho, né? Cara fera em refração. Aí quando ele ele sabia do mutirão, aquela coisa importante, eu tô falando de coisa de 8 anos atrás. Aí eu levei ele no pé. Quando ele viu aquele tanto de pé, assim, de estudante de enfermagem, todo mundo examinando, ele começou a chorar. Chorar mesmo, assim, um senhor de 70 anos, olhinho cheio de lágrimas. Eu falei, professor, o que está acontecendo? Rafael, você não sabe o que eu estou lembrando aqui, o que? De Jesus, negócio do lava-pés, as meninas pegando o pé. E olha o que um oftalmologista, especialista famoso, só anda em ministério. Quando ele olhou aquilo lá, as meninas lá, tipo essa menina que examinou a Elô, ele viu aquele tanto, 50, 100 estudantes ali, tudo em pé filados, e aquela coisa de pegar o pé, tirar o sapato, limpar o pé, mexer no pé e olhar. E um oftalmologista, ele lembrou de Jesus e falou, foi uma das cenas de humildade das mais bonitas que eu vi na minha vida em uma campanha de saúde, assim. Isso mexeu nele. A gente tem que mexer um no outro. Eu acho que é formar um grande exército. Talvez essa seja... hoje é 30 de novembro, a gente tem que se inspirar, porque é 30 de novembro para... Mas é isso, essa história que eu vou contar. A gente está, é uma luta constante, né, doutora? Essa aí. A luta é constante. Quando um te dá um sosseguinho, vem o outro com outro problema, e você já começa... E conecta. Normalmente é isso mesmo, porque é uma luta constante. E não tem jeito, a gente não trata sozinho, né? A gente precisa de todo mundo junto. Ficar mais forte. É o que eu digo, quando a gente vem com uma úlcera, ele não tem só uma úlcera. Ele tem um monte ele tem complicações cardiovasculares, muitas vezes já tem uma nefropatia, tem uma retinopatia, tem isquemia, enfim. Tem o outro pé, né, Maria? Tem que observar o outro pé também, tem que cuidar. A pessoa esquece do outro pé. Né? Não dá pra gente olhar realmente só para aquele segmento, porque infelizmente é uma doença que acomete aí vários órgãos do corpo, e a gente precisa compreender isso e ter esse olhar mesmo. Verdade. Que legal. E são essas pequenas ações, né, que a gente vai se realizando, aí começando pelos estudantes, e isso vai se transbordando para todos. Pergunto, viu, doutora? Todo paciente que passa comigo já fez o fundo de olho e anota lá. Todo mundo eu pergunto. Isso é bom. E se não fez, e se não fez, eu já falo, tem que fazer. E pergunto também do rim, porque a gente sabe que são aí compõe aí a triopatia. Então eu sempre pergunto. Como é que tá o olho, o rim, além de perguntar das outras coisas. Mas quando eu pergunto, eu já pergunto das 3 juntinhas aí. Então eu sempre pergunto. É isso aí. É o exército. Precisamos de mais profissionais assim, hoje no mercado.
Nossa, tem que ter Imagina, Elô, várias Marias, vários Rafael, vários. Tem que ter. Mas eu acho que é importante, a pandemia me trouxe, me privilegiou de ter tido contato cada vez mais estreito com esses profissionais e também para estimular as pessoas a não se contentarem com pouco. Nesse sentido de, se você percebe que a pessoa que está tratando de você não é uma pessoa capacitada, busque alguém. Porque às vezes aquela pessoa está fazendo melhor dentro daquilo que ela também sabe. A verdade é essa, não é culpar ninguém, mas é entender que a gente também tem que ter essa proatividade de buscar profissionais que possam nos atender, sim. Porque olha aí cada maravilha que a gente conhece, não é? Multiplicar. Todo mundo com diabetes, você né? Mas é verdade. Eu não era assim, né? Não, mas é verdade. Ela tava bom, né, doutor? Mas ela falou com muita humildade que ela não era assim. Mas é uma construção. A gente está se construindo o tempo inteiro. E hoje aí é uma pessoa que faz com que a saúde se propague e a prevenção se propague. É uma forma de atuação extremamente importante. E eu falei para ela, com a pandemia, é uma especialidade de combate ao diabetes importante. Foi criada com pós-pandemia. A gente tem que aproveitar isso. E por isso que eles estão fazendo um trabalho muito lindo, assim. E temos que chegar cada vez mais longe, né? É verdade. É uma construção. Fala isso. O conhecimento ele não é estático, ele é dinâmico. Exatamente. Então a gente todos nós estamos sempre aprendendo, né? Sem dúvida. E muitas vezes a gente aprende muito com o paciente, né? Isso é muito importante. Então acaba sendo uma troca. A gente aprende muito também, né? Às vezes a gente ganha, né? Ganho que a gente tem é uma satisfação imensa. Eu tive e a vida é um aprendizado, né? Sim. Olha, só uma última, eu nunca me esqueço, tinha um paciente, eu falei já para Elô, esse paciente, chamado Seu Rafael. Era um senhor negro, gordo, grande, gigante, assim, o senhor, mas ele me chegava assim, meu anjo Rafael, ele ficava brincando comigo, e ele com retinopatia terrível, eu tratando ele com laser, bastante, um monte de laser, aquela coisa, vem, se cuide, seu Rafael. E ele via com medo de ficar cego, com medo gigantesco, e ele era muito legal, ele marcou assim, me marcou, só que ele sumiu. Aí o Rafael sumiu. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Aquele homem, um homem de uns 60 anos, gigante, grandão, gordo. Aí, depois de 4 meses, mais ou menos, eu soube que ele estava na recepção. Quando eu vi, ele ficou um magrinho, fiapinho, sem as 2 perninhas amputadas na coxa, cá em cima. Ele amputou as 2, e por isso que ele não foi mais, e ele ficou internado meses, e ele saiu da internação direto para o hospital para ver o olho. Ele tinha ainda, chega que estava um pouquinho de sangue ainda cicatrizando, Maria, no couto da amputação, na coxa, cá em cima, dos 2 lados. Aquele homem gigante ficou um magrinho de meses sem ter UTI, E aí eu olhei assim para ele e falei, caramba, será até que ponto eu consegui ajudar mais do que o olho? Então, essa reflexão que fica, que muitas vezes a gente tem que pensar no paciente, olhar ele como um todo, assim. Porque provavelmente, quando uma coisa descarrilha, pode ter certeza, vai descarrilhar as outras coisas também. É mais difícil para ele. Para cuidar do olho, se ele for para hemodiálise, é mais difícil. É mais difícil. E às vezes, se está em um ou está em outro, ele pode estar mais aberto para a Maria, ou está mais aberto para mim. Então, a gente tem que aproveitar e proteger ele de todos os lados. Para isso, a gente precisa ter conhecimento e realmente se preocupar com o paciente como um todo. E foi isso que eu aprendi. Você deixa de ser um especialista e ultra especialista para tentar ser médico, ou ser enfermeira, ou ser cidadão, e cuidar do paciente como um todo. Que lindo. Falei demais. Lindo. Falou nada, tá ótimo. A noite foi ótima. Eu queria agradecer. Não, tem várias histórias aí, eu tenho certeza, para vocês, né, tem como experiência aí para
para contar para a gente. Queria agradecer imensamente a todos vocês, né, pela participação, pelo grande aprendizado dessa noite. Foi muito importante, agregou muito conhecimento, eu tenho certeza. A turma aí só tem elogios aqui nos nossos comentários, parabenizando, todo mundo falando que gostaria né, de ter mais profissionais como vocês né, no dia a dia. Obrigado. Então, a gente agradece imensamente. Tá bom? Pessoal, mais Elô, alguma colocação, alguma coisa? Agradecer pela noite ao lado de vocês, três aí, Alê, Rafa e Maria. Você sabe que antes eu me apresentava assim, perguntava, Elô, se apresenta? Eu falava, eu sou Elô, filha do Walter e Maísa, bababá. Hoje eu já mudei. Eu falo que Elô é uma pessoa completamente transformada por esse período tão doloroso que nós passamos e ainda estamos passando, né? Um pouco mais ameno, mas que se transformou pelas conexões que eu consegui estabelecer, que são para a vida toda. Conhecer profissionais que antes de serem profissionais são seres humanos, que eu acho que é isso que nos aproxima, essa é uma afinidade que ninguém pode nos tirar. Mas nem sempre a gente consegue identificar e nem encontrar. Então eu agradeço demais encontrar vocês aí. Rafa, meu querido coração, Maria, minha querida coração, Alê, por ter encontrado aí através da Urgo, que me deu o privilégio de ser embaixadora. Então, só agradecer, de verdade. Eu também, viu? Muito obrigado. É uma honra. Rafael, obrigado, senhor. Será um grande prazer. Obrigado a Urgo, minha parceira querida aqui também. Obrigado a você, Alê, Maria, Elô, e parabéns pelo lindo trabalho de vocês, tá bom? Contem comigo sempre. Obrigada. Maria, obrigada. Eu agradeço a parceria, agradeço estar aqui hoje com vocês, parabenizo a Urgo pela bela campanha, né? Pela sagacidade que teve, o Desperta, eu acho que é muito importante, a gente viu aí o quanto mobilizou, o quanto foi feito para fazer, para trabalhar tudo que a gente falou aqui hoje. Então, eu parabenizo a todos vocês envolvidos, a Elô, que faz esse trabalho lindo, que arrasta aí as multidões, vai sempre orientando como pode. Foi incansável aí nessa pandemia com as lives. Eu falava, meu Deus, eu quero ter esse pique dela. E sempre trazendo, né, muito conhecimento para as pessoas. Parabenizo também o Dr. Rafael e toda a equipe, a Rose, todo o pessoal aí, pela bela campanha de Itabuna. Eu quero ir na próxima. Eu não fui quando eu fui convidada, mas na próxima eu quero ir aí de... Como é que é, Lô? Nós vamos na caravana. Chega lá, a gente nós vamos de caravana azul. Mas ele vai dar um crachazinho de voluntária. Boa noite a todos vocês que ficaram comigo aqui. Um grande beijo e boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo grande. Obrigado. Obrigada. Tchau. Você também pela atenção e pelo convite. Beijo.